Gente, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Danuna. Você sabe que aqui a gente tem muitos casos loucos, que a gente traz aqui, que a gente reage. Bom, hoje a gente vai falar sobre EQM, que é a experiência de quase morte. Vamos ver um relato, né? Com coisas que, na verdade, não deveriam nem existir, né? Por lugares estranhos que eu não entendia bem. Pra mim, eu não sabia se eu tava vivo, o que é que tava Uhum. acontecendo. Aí eu entro pra um lugar totalmente escuro e eu sinto um toque nas minhas costas. Eu olhei assim pra trás, um senhorzinho. Ele falou pra Eita. mim: "Você acredita em Deus?" Aí eu começo a ver gente que eu vi no meu bairro Eita. que morreu. Oxe, mas fulano morreu, o que tá fazendo aqui? E eu tentava falar com a pessoa só me olhava. Toda vez que a pessoa passava, eu sentia frio. Dava aquele calafrio, sabe? Olhando, eu falei, rapaz, o cara morreu, como é que o cara tá aqui? E eu não tinha noção de que quem tava lá no meio deles era eu. Sabe o que é você sentir o peso da morte nas costas? Você vê, você indo. Ali foi a minha verdadeira entrevista com Deus. Aí eu entro num beco totalmente escuro. Começa a bater um vento muito forte e eu não conseguia segurar. Eu colocava as mãos para tentar Rapaz. segurar, passava igual fumaça na minha mão, o meu calcanhar no chão, o vento vinha nas minhas costas me empurrando e eu não conseguia olhar para trás. Aí eu comecei a me dar conta que eu estava sendo levado. Aí eu comecei a travar um clamor com Deus, a lhe pedir misericórdia, que ele não me levasse, que eu não queria morrer. E fui levado, cara, implorando, pedindo misericórdia e o vento não parava de me levar naquele Meu corredor. Deus. Senhor, que o Senhor não me leve. Eu não quero ir, eu não tô pronto pra ir. A minha filha, ela tinha acabado de nascer, cara. Nossa. Quando eu olhei, eu tava na beira de um abismo. Calcanhar, os pés totalmente soltos no abismo. Meu, eu não consigo descrever o que eu vi lá embaixo. Aí eu comecei a voltar, essas memórias que eu tô contando começou a vir na minha mente. Falei, então eu não tava bebendo. Eu fui do outro lado e voltei. Meu Deus. Começou em 2002, quando minha filha nasceu, e eu tava apertado pra arrumar emprego, né, meu? Então eu fiz um concursinho rápido que a prefeitura tava fazendo, praticamente pegando a laço, e eu entrei no departamento de zoonose. Só que a gente, como funcionário, a gente não sabia que tava tendo um surto da dengue na cidade de Guarulhos. Então nesse dia eu tava fazendo um trabalho de retorno, né, refazendo a área, porque tinha uma paciente confirmada de dengue naquele setor, aqui no Continental 2, e eu fui refazer aquela área. Como minha equipe era só de mulher, eu fiz o quê? Eu falei, pô, mano, não é justo, né, mano, pular o muro, entrar no terreno baldio. Aí eu falei pra elas, fica do lado de fora, eu pulo e eu coleto material pra todo mundo. Então eu percorri todo aquele terreno com a bandeja, coletando as larvas pra todo mundo e saí pra fora, entreguei pro pessoal, cada um separou o seu material, porém a minha calça, ela tava toda molhada, né, meu? Toda encharcada por causa que era cedinho, era às 8 e pouco. Então aquele orvalho do mato que fica, acabou pegando tudo na minha calça, assim. Depois dali eu fui pra casa, a gente terminou aquele trabalho, fui pra casa, normalmente tranquilo, bem, não senti nada. Quando foi no sábado, tinha um mutirão da dengue lá na Vila Galvão. E eu participei desse mutirão. Só que quando terminou por volta de 1 hora da tarde que eu peguei o ônibus pra vir embora, eu já senti meu corpo diferente, cara. Meio suado, cansado. Parece que tinha alguma coisa me apertando, sabe? Aí Ah, quando já eu tá cheguei em sentindo casa, eu já, né? fui. As coisas piorou, eu entendi que era uma febre, porque começou a suar tudo. E minha Pegou irmã tava ele? ali em hospital. Minha família, o meu irmão, a minha mãe, o meu pai, eles tinham ido pro Mato Grosso do Sul. Então eu tava só na casa justamente por causa do trabalho. Aí foi quando eu liguei pra minha irmã. Falei, olha, Vivian, vem aí porque eu não tô legal. Ela chegou no sábado lá e eu tava com a febre muito alta. Aí eles me socorreram lá pro Hospital Carlos Chagas. Na verdade, eu dei entrada no Carlos Chagas dizendo que eu estava com dengue. Porque como eu mexia com aquilo, eu falei, pra mim é dengue. Sintomas todos de dengue, eu falei, é dengue. E eles não se preocuparam, eles só fizeram o teste de dengue e marcha. Fui pra casa, no domingo de manhã eu levantei, tava mais ou menos bom. Fui pro campo, como sempre. E quando eu entrei no vestiário, tava uma manhã fria, garoando. E eu suava, cara. Aí começou a dar febre de novo, os caras me levou pra casa naquele domingo de manhã. Eu sei que eu passei mal no domingo de novo. Aí eu não respondi minha irmã, ela correu lá, me encontrou jogado na sala lá. Todo vomitado, todo zoado, né, mesmo? Caramba. Já com a febre muito alta. Aí me levaram, me deram um banho, porque não adianta levar não tinha como levar pro hospital de novo, porque já tinha feito todos os exames, então sabia que era só baixar a febre. Só que quando ela foi embora domingo, por volta de umas 8, 9 da noite, ela falou assim, olha, amanhã cedo eu vou te levar o Wagner, que é meu cunhado, vai passar. O Wagner vai passar aqui e ele vai te levar pro hospital, onde eu tô trabalhando. Eu sei que na segunda-feira eu acordei pior, cara. Aí eu acordei com muita dor. Eu não aguentava, cara. Aí tive que ligar pra minha irmã. Minha irmã entrou em contato com o meu cunhado, que passou lá, me pegou. Só que pegou assim, eu não conseguia que ninguém me tocasse. Tocava no meu corpo, era a mesma coisa que você tá batendo com um pedaço de pau. E eu cheguei Meu no hospital e já não Deus. conseguia sair do carro mais. O corpo Terrível. todo pegando fogo, quente, uma febre danada. Mas eu lembro bem que eu tava sentado no corredor dentro de uma salinha esperando. Passou uma médica, que hoje ela é amiga da família, doutora Maria Luísa. E ela passou e ela viu algo de errado em mim. Ela voltou, perguntou quem era, e falaram pra ela que eu era irmão da enfermeira Vivi.
Aí ela viu o meu problema, olhou no meu olho e falou que o meu caso era mais grave, que tinha que acelerar o processo porque eu tinha pouco tempo de vida. E aí saiu essa Olha, internação, fui pro salvou a nono vida dele, hein? A médica aí salvou a vida dele, soube ver o detalhe ali. andar Olha do Hospital só. São Camilo. Estava consciente? Tava consciente e já sabia do diagnóstico, sem o resultado. Porque aquela doutora, ela falou pra minha irmã que ela bateu o olho em mim e falou, olha, o caso do seu irmão é lectospirose. Eu sei que chegou na terça-feira, depois do almoço, não tava com tanta dor mais. E aí eu fui no banheiro. Só que quando eu levantei pra ir no banheiro, eu senti que algo tava como se eu fosse vomitar, sabe? Então algo de dentro de mim tava saindo pra fora e numa velocidade que eu não tava conseguindo controlar. Aí quando eu olhei era sangue, saindo pelo nariz, pela boca. Eu lembro que apertaram a campainha, já me deitaram na maca e foi aquela correria, chama elevador, 10º andar, prioridade, e o 10º andar lá é UTI. Aí dessa parte de antes de eu apagar, eu lembro só da mangueira. Eu deitado na UTI, aquela luzona, né? A mangueira vindo na minha direção. Até então eu achei que, como eu já tinha feito uma, eu achei que eles fossem fazer a endoscopia. Na minha cabeça eu falei, eles vão fazer a endoscopia para ver o que tem por dentro. Mas na verdade não era, na verdade eu já estava sendo entubado. A hemorragia foi muito forte. Eu fiquei poucos minutos ali ainda são, né? E daí eu apaguei. Aí eu entro num outro estágio da internação que é surreal, cara. O que aconteceu. Eu começo a vagar, sabe? Por lugares estranhos que eu não entendia bem. Pra mim, eu não sabia se eu tava vivo, o que é que tava acontecendo. Aí começou, Eu né? me via deitado na cama e eu cheguei a conversar com a minha irmã como se ela estivesse na janela do quarto, mas como se eu tava no 10º andar. Então ficou meio aquele negócio, meio uma alucinação, sabe? E daí eu acabei aprofundando mais ainda no coma. Aí eu entro pra um lugar totalmente escuro. Totalmente escuro. Aí eu começo a ver gente que eu vi no meu bairro que morreu. Poxa, mas fulano morreu, o que tá fazendo aqui? E eu tentava falar com a pessoa só me olhava e não falava, não respondia e saía andando. E eu olhava assim e falei, meu, pra onde ele vai? E muita gente, porque na época lá o bairro era violento, então a gente viu muita gente morrer ali. Comecei a ver essas pessoas e tentava falar de qualquer jeito e não conseguia falar com ninguém. Falei, mas ninguém fala comigo, e totalmente escuro, você não via nada, você só via escuridão e a pessoa quando ela aparecia. Quando ela aparecia, você conseguia ver o rosto dela, você identificava quem era e falava, oh, mas morreu? Como é que tá aqui? Você vagando ali, você tinha a sensação mais como se você estivesse parado ou como se você estivesse caminhando para algum lugar e vendo essas pessoas? Eu caminhava. Eu andava, pra mim, o hospital era... Eu comecei a ter uma noção nesse sonho do coma, que eu vou falar um sonho, que é mais fácil da gente entender. Eu me via dentro do hospital. Eu me vejo levantando da cama e começo a caminhar. Eu andei poucos, acho que uns 5 passos eu saio na rua. É coisa de flash, sabe? Quando você vê, você está em outro ambiente. E eu me vejo na rua. Eu parei, olhei assim, aí vi mais gente que morreu, aí eu identifiquei o lugar. Eu me via ali próximo à Praça do Jaçanã. Quando você chega no primeiro entroncamento da Praça do Jaçanã ali, ou você sobe a Guapira, ou você vai pro lado do Sonda ali. É um posto de gasolina e atrás, se eu não me engano, ainda é uma escola. Ali era o ponto que eu estava. E eu olhava assim e falei, nossa, mas o que eu tô fazendo aqui? Que esse pessoal tudo já morreu, e o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, meu, eu vou procurar o meu enfermeiro. Aí quando eu bato o olho, eu vejo pro meu lado direito, naquela época tinha um lugar chamado Matos Hamburgues. Ficava lá na Praça do Jaçanã. E de vez em quando tinha um samba lá. E tava tendo um samba, cara. Eu falei, não acredito que o meu enfermeiro foi pro samba e me largou aqui. Aí eu falei, eu vou atrás dele. E nisso ficou tudo escuro. Aí eu falei, ué, de repente sumiu tudo e ficou escuro, né, cara? Eu falei, meu, voltou um clarão, dava aqueles... como se estivesse querendo acabar a energia, sabe? Aí eu sinto um toque nas minhas costas. Aí eu olhei assim pra trás, um senhorzinho. Eu não consegui ver o olho dele. A parte do olho eu não consegui ver. Mas eu vi o cabelo branco, eu vi a barbinha branca, a roupinha suja. Aí eu olhei pra ele assim, ele falou pra mim, você acredita em Deus? Na hora eu virei ignorante, falei, mano, não acredito que um crente uma hora dessa vai pra me encher o saco. Questão de, 10 segundos, eu falei, poxa, mas não precisava ser assim, né, tão ignorante. E eu virei de costa pra pedir desculpa pra ele. Ele sumiu. Eu só tive o tempo de falar na hora pra ele que eu acreditava em Deus, mas eu ia na igreja quando eu queria. E ele sumiu da minha frente, cara. Eu viro mais de costa ainda pra poder ver se ele foi por trás de mim pra onde ele foi. Aí some tudo. Aí eu entro num beco totalmente escuro. Começa a bater um vento muito forte. E eu não conseguia segurar. Eu colocava as mãos pra tentar segurar, passava igual fumaça na minha mão. O meu calcanhar no chão. O vento vinha nas minhas costas me empurrando e eu não conseguia olhar pra trás. Que isso, somente me gente? empurrava. Aí eu comecei a me dar conta que eu tava sendo levado. Aí eu comecei a travar um clamor com Deus, a lhe pedir misericórdia. Que ele não me levasse, que eu não queria morrer. A minha filha, ela tinha acabado de nascer, cara. Meu Deus. A Jéssica tava com 2 para 3 meses. Aí eu falei assim, Senhor, que o Senhor não me leve. Eu não quero ir, eu não tô pronto pra ir. Eu tenho a minha filha, eu quero criar minha filha. Eu não pude nem ver o rosto dela direito. Me dá essa oportunidade. Eu não vou mais beber, eu não vou mais usar droga.
eu não vou mais brigar com ninguém, não vou mais furtar ninguém, eu não vou fazer mal mais pra ninguém. Só me dá a oportunidade de ver minha filha crescer. E fui levado, cara, implorando, pedindo misericórdia, e o vento não parava de me levar naquele corredor. Eu sei que chegou uma hora, já desesperado, mas indo, não tem jeito. Eu comecei a enxergar uma luz no final, assim, sabe? E aquela luz foi ficando cada vez maior. Dado momento, aquela luz ficou gigantesca no meu rosto e eu parei. O corpo parou, eu não olhava nem pra cima, nem pros lados. Só conseguia baixar a cabeça e olhar pra baixo. Quando eu olhei, eu tava na beira de um abismo. Calcanhar, os pés totalmente soltos no abismo. Meu, eu não consigo descrever o que eu vi lá embaixo. Eu posso dizer pra vocês que era a coisa mais linda do mundo, cara. Um jardim, pessoas andando lá embaixo, ave voando. Meu, era muito lindo. Não dá pra descrever o que era aquilo. Parece pintado à mão, sabe? E eu fiquei olhando e comentei comigo mesmo. Falei, nossa, se eu cair daqui eu vou me arrebentar. Olhando pra baixo. Quando eu olho pra frente, foi como se abrisse o freezer da geladeira no meu rosto. Veio aquele vento gelado. Eu abro o olho, eu escuto o primeiro grito. Alexandre, corre que o seu gigante acordou. Eu só escutei ele falar, como? Não pode ter acordado. Aí começou a correria. Eu acordei dentro da UTI do São Camilo, depois de 11 dias, sendo que na noite anterior, o hospital tinha liberado a visita para a família na UTI. Porque eu não ia voltar. A minha saúde, eu estava caminhando já, finalizando para falência múltipla de órgãos. 11 dias? 11 dias ele ficou ali? Já iam tentar tirar pâncreas, dialisar, fazer de tudo, mas não tinha jeito. As coisas estavam... Aí liberaram a visita e falaram pro meu pai, pra minha família. Se despede porque ele não aguenta mais essa noite. E naquela madrugada eu voltei. Eu acordo no meio daquela UTI, foi uma correria gigantesca. Sabe que é médico renomado chegar pra você, olhar pra você assim e falar como? Aí você imagina. Uma noite fala que tá indo. De madrugada liga. Pra quem já passou por isso sabe. Leva a roupa que tá na hora de trocar. Mas o meu pai, ele tem uma fé tão grande, cara. Que ele sabia que não era isso. Tinha muita gente, não só ele. Muita gente, inclusive evangélico naquela época, que orou muito por mim. Acho que o meu sim pra Deus, ele falar que eu acreditava nele. Que a oração de muita gente me trouxe de volta, cara. Mas me trouxe de volta de uma forma que... Pra gravar mesmo o feito, sabe? Pra Deus falar assim, olha, quem faz sou eu. Quem manda sou eu. Eu não passei 2 dias dentro da UTI. Depois de acordado, eu não tinha nada. E eu, ao mesmo tempo, eu não sabia o que estava acontecendo. Pra mim, eu tinha dormido e tinha acordado, cara. Eu fiz uma pergunta pro meu pai, porque eu apaguei na terça e ia jogar Corinthians e Fluminense. Eu perguntei pra ele, pai, quanto ficou o jogo ontem? Aí eu fui ter noção, né, do que eu passei. Aí eu comecei a voltar, essas memórias que eu tô contando, começou a vir na minha mente. Falei, então eu não tava... Eu falo pra muitos que ali, na verdade, ali foi a minha verdadeira entrevista com Deus. Sabe que é você sentir o peso da morte nas costas? Você vê, você indo. Esse senhor que você relata aí foi a única pessoa que dialogou com você, que te Foi respondeu? o único que tinha voz. Mesmo assim, foi coisa muito rápida. As outras pessoas te ignoravam? Eu falava, a pessoa olhava pra mim, eu confirmava que era a pessoa que realmente, que eu achei que era, que tava morta, mas eles não falavam comigo. E você sentia medo? O que você sentia? Eu sentia frio. Toda vez que a pessoa passava, eu sentia frio. Dava aquele calafrio, sabe? Olhando, falei, rapaz, o cara morreu, como é que o cara tá aqui? E eu não tinha noção de que quem tava lá no meio deles era eu. É o xixi do rato? O que é que teve contato com você, provavelmente? Isso é importante, porque até hoje essa mística segue muita gente. E muita gente fica descrente do que é verdade e do que não é. O contato que eu tive foi com a urina do rato. Ela passou pela calça e chegou nos poros da minha perna. Ah, você nem passou na sua mão. Não, foi nas pernas. Eu não preciso ter nenhum tipo de ferimento, nenhum tipo de abertura para essa doença. Ela entra e vai trabalhar dentro dos seus órgãos. Fígado, o que ela tiver para furar, ela vai furar. Ela fica no teu corpo durante 5 dias. Ela reage e sai. Ou ela sai pela urina, pelas fezes, mas ela sai. Só que quando ela sai, ela traz tudo que ela tiver que trazer junto. Aí vem a hemorragia e a pessoa acaba, se não tiver calçada, a pessoa acaba morrendo. Todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco, a gente tem que ser muito esperto. Algum sinal de alguma coisa diferente, já ir pro médico imediatamente. As coisas acontecem, né? Não foi o momento dele, não foi a hora dele. Mas é isso, né? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, deixa o like, se inscreva. Aqui eu trago muitas coisas desse tipo. A gente tá o tempo inteiro aqui comentando, falando sobre esse tipo de tema. E, bom, até o próximo vídeo.